Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com a senadora Ana Amélia. E nós vamos conversar sobre temas que estão na pauta da semana, temas importantes que não só foram objeto de discussão durante essa semana, que termina agora, justo hoje, quando estamos fazendo essa gravação, mas são temas que vão estar presentes nos debates dos próximos dias. Principalmente, por exemplo, na Comissão de Constituição e Justiça, onde 2 projetos importantes estão ali em debate, foram pedidos vista, mas o debate continua. Veio até para o plenário do Senado Federal, hoje, nesse dia em que gravamos, por exemplo, quando o senador Roberto Requião, que relata o projeto que diz respeito ao abuso de autoridade, por exemplo, trouxe a questão a plenário. O debate, a gente já sente pelo próprio debate no plenário, que na comissão a expectativa é de muita troca de ideia, pelo menos, né? Mais debate ainda, né? Muito, Tânia, muito mais debate. Na verdade, o que eu até, aproveitando a presença do senador Requião, que é o relator, no sentido de uma dúvida e um risco, eu diria até mais risco do que dúvida, em relação ao texto que ele produziu. Ele, embora tenha feito um grande esforço, reconheço, um grande esforço para aperfeiçoar a proposta, que foi original do senador Renan Calheiros, 280, mas aí depois o 85 do senador Randolfo Rodrigues, com sugestões do Procurador-Geral da República, e ele insistiu várias vezes de citar, para, digamos, dar coautoria, e aí fez o substitutivo em cima das propostas que ele recebeu. O substitutivo é um outro projeto, né? Não deixa de ser original para ser um naquele terceiro, tema, por isso mas substitui o original. Então, esse substitutivo do senador Requião mantém 2 aspectos que são perigosos. Uma é uma pegadinha. Qual é a pegadinha? Ele, no artigo 1º, lá fala na questão da famosa interpretação. Interpretação que na linguagem jurídica chama hermenêutica. É como o juiz lê a lei, interpreta e com base nessa lei faz a sua sentença, emite o seu juízo. Ele diz que essa interpretação, que é uma prerrogativa do magistrado, ela pode ser sim discutida desde que haja razoabilidade e fundamentação. Seja razoável e bem fundamentado. Mas quem é que vai dizer que é bem fundamentada o seu questionamento do ofendido em relação à interpretação que o magistrado deu? Nós estamos, eu acho que, invadindo uma prerrogativa, como seria nós aqui limitarmos a liberdade de expressão aqui dentro, que é uma prerrogativa nossa, uma imunidade que temos no exercício do nosso mandato. Então, a imunidade que tem o magistrado é também essa, de ele ter a autoridade para interpretar a lei. Se nós não escrevemos bem as leis, nós temos que melhorar a qualidade dos textos das leis que nós produzimos. Então, para evitar exatamente esse descompasso entre o que está no texto, a literalidade e o que o juiz interpreta. Agora, não podemos aceitar essa pegadinha, que é uma forma de criminalizar, sim, procuradores e também juízes. Esse é um ponto. O outro ponto é aquele no artigo 3º do capítulo 3º, do capítulo 3, artigo 3º, que diz o seguinte: o ofendido, o denunciado, pode questionar o juiz, o magistrado que esteja conduzindo o seu processo. Dizer, não, eu não acho que não está certo, digamos, Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara, que foi cassado o mandato pelos próprios pares. Então, ele perdeu o foro privilegiado. Então, ele está lá na instância do Sérgio Moro, que é juiz federal. Está lá sem foro. Porque se ele tivesse foro, ele ia para o Supremo. Ia para o Fachin. Não, mas ele ficou lá no Sérgio Moro. Então, ele pode, se esse projeto for aprovado, questionar a atuação do Sérgio Moro no seu caso. Não, ele não está agindo bem, ele está sendo, digamos, parcial no julgamento comigo. Mas é uma visão subjetiva. E isso aí pode o quê? Procrastinar, criminalizar o magistrado, que vai se sentir inseguro, intimidado, cerceado na sua prerrogativa, que é fazer o julgamento adequado. Então, esses dois itens, para mim, são bastante perigosos se for mantido no texto do relator, que foi a leitura que ele fez nessa última quarta-feira. Agora, está na Comissão de Constituição e Justiça e há um pedido de vistas, né?
Nós vamos ter que decidir agora, porque é uma vista coletiva. Não, coletiva. E aí tem prazo? Não, nós temos que decidir na comissão. A comissão poderá, evidentemente, porque tem uma regra muito influente, poderá trazer isso imediatamente para o plenário. É uma tendência, a senhora acha? É uma possibilidade. É uma possibilidade. É uma possibilidade bastante notável, né, em relação a isso. E outra pauta que está também na Comissão de Constituição e Justiça que chama atenção é a questão do foro privilegiado, né? Exatamente, esse é um ponto importante. Acho até que nós tínhamos que ter a pressa para decidir o foro primeiro e depois decidir o abuso de autoridade. E acho até que nós tínhamos que nos preocupar mais com o abuso da corrupção do que com o abuso da autoridade, né? Porque senão nós estaríamos invertendo a ordem das coisas. Mas tudo bem, vamos trabalhar conforme o calendário que está na comissão e em seguida, ou junto, paralelamente, discutir na Comissão de Constituição e Justiça o relatório que já está pronto do senador Randolfo Rodrigues, que é o projeto do senador Álvaro Dias, que trata da questão do foro privilegiado. É bom lembrar, Tânia, que esse mesmo assunto, foro privilegiado, está em debate também no Supremo Tribunal Federal. Então, para não haver um conflito, eu penso, não que como o senador Requião maldosamente imaginou que eu estivesse abrindo mão da prerrogativa do legislador, no caso nossa, em favor do que o Supremo vem a dizer. Delegando para o STF. Não se trata disso, se trata que se o Supremo vai se manifestar sobre essa matéria, a interpretação do Supremo é um balizador para a nossa ação aqui. E eu prefiro confiar numa baliza que seja de especialistas e técnicos, que são os magistrados da Suprema Corte Brasileira, e lá estão para isto, né? Que nós tenhamos exatamente um equilíbrio na elaboração. Se nós fizermos uma lei que vai ser contrária ao que o Supremo diz, essa lei vai ser questionada sobre a sua constitucionalidade. Então, não se trata disso, se trata apenas de uma coisa básica, senso comum. Senso comum em relação a isso. Quer dizer, o Supremo está julgando, foi marcada a data, 3 de maio, vai ser julgado no Supremo Tribunal Federal a restrição de foro. Quem vai ter foro? Porque senão, se você põe todo mundo com foro privilegiado, o Supremo vai ficar o tempo todo tratando só de atender isso, porque só na Lava Jato quantos são os denunciados com foro? Muitos. Então, essa é a questão. Então, você também não é só o problema de desafogar o Supremo Tribunal Federal. É também do ponto de vista da impunidade, você dá uma resposta à sociedade. Porque o foro privilegiado te estimula, claro, também a prorrogar, a procrastinar, a demorar, aí o julgamento, as calendas gregas, ou ir até quantos anos, e aí prescreve. Chega a 70 anos, tal, prescreve e tal. E aí. Então, isso é impunidade, isso estimular a impunidade. Tem que julgar rápido, fazer mais rápido, e para fazer mais rápido tem que acabar com essa questão de foro. Ou seja, foro privilegiado, vamos então esperar a manifestação do Supremo. Eu acho que a manifestação do Supremo é um indicador importante para vermos. Vai ser mais produtivo ter essa... Exatamente, a partir dela podemos ampliar o espírito do que foi votado lá. Ampliar as restrições. O Supremo está discutindo as restrições ao foro. É restrição ao foro. Então, nós podemos ampliar as restrições ao foro, isso sim. Simplesmente isso. Então, vamos ver qual é o limite que eles estão dando. Para trabalhar em cima disso. É isso. Agora, eu sou favorável assim, a trabalhar com racionalidade. Não adianta dar murro em ponta de faca. Não vai resolver isso. Né? Então, a gente tem que aguardar a decisão, já que essa matéria está tramitando há tanto tempo aqui no Congresso Nacional, aqui no Senado especialmente, que a autoria do senador Álvaro Dias é um projeto de boa qualidade. Então, vamos trabalhar com essa... Desculpa, senadora. Essa semana também a Câmara dos Deputados tomou uma decisão importante para os estados na questão da negociação das dívidas, né? A senhora, como representante do Rio Grande do Sul, e essa matéria é de interesse do seu estado. De todos os estados, especialmente aqueles que estão numa situação fiscal muito complicada. Veja que o Rio de Janeiro fez uma Olimpíada. O Rio de Janeiro, que a gente tinha várias coisas, se desorganizou. E aí você vê qual é o resultado. Um governador que mergulhou numa corrupção inexplicável, desenfreada, apostando na impunidade. Né? Então, essa situação do Rio de Janeiro mostra exatamente o descalabro e os efeitos maléficos
danosos, eu diria criminosos da corrupção sobre o impacto do servidor que não está recebendo, da área da saúde, da área da segurança pública, da área da educação. É uma tragédia completa. Então, a situação fiscal se deteriorou muito em função exatamente dessa má gestão no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul. Então, agora é um acerto de contas considerando vários fatores. E há uma contrapartida para os estados que vão receber, sim, um socorro federal, um desembolso do Tesouro, para que eles possam, pelo menos, estabilizar e manter os seus pagamentos dos servidores em dia. Essas contrapartidas dizem respeito à desimobilização de ativo, de patrimônio que tenham e outras iniciativas. Lá no Rio Grande do Sul, o debate vai depois ter que ser submetido à Assembleia Legislativa, porque existe na lei da Assembleia Legislativa uma questão que diz que toda a privatização de uma empresa estatal tem que ser submetida previamente a um plebiscito. Uhum. E o governo está tendendo a pedir à Assembleia que elimine essa exigência de plebiscito para que ele possa implementar logo. Agora, nós primeiro temos que aprovar aqui no Senado essa proposta, já depois da Câmara que foi aprovar aqui, nós vamos aprovar aqui, porque aqui o Senado é a casa da Federação, e depois, então, cada Assembleia Legislativa vai ter que também acolher aquilo que foi deliberado como as condicionantes. A expectativa da senhora para essa votação da matéria aqui, a tramitação aqui na casa? Eu acho que pelo interesse, pela pressão que os governadores, especialmente dos estados, que estão numa situação mais complicada, e também de municípios, porque ela também pega municípios, então eu penso que, acho que mais evidentemente, como são 13 estados que estão numa situação mais grave, mas a pressão política sobre o Congresso é importante, mobilizando as suas bancadas. Então, a expectativa é ainda em maio, a senhora acredita? Eu acredito que sim, nós votemos isso em maio. Senadora, muito grata pela sua presença eu aqui que agradeço a oportunidade, eu estava com saudade de vir aqui. Pois é, também estava sentindo falta. A senhora estava tão ocupada no plenário essa semana, não conseguia nem chamá-la. Tá né? Bom, Foi uma semana intensa, né? Mas vai continuar assim. Mas é bom. Enquanto nós estamos vivos, o bom é estarmos vivos. É isso aí, senadora, grata mais uma vez. Agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. Há também a possibilidade de você rever esse e outros dos nossos programas usando o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.